Fala homem, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 4 substâncias que podem fazer encolher o seu amigão e devem ser evitadas o máximo possível. Para quem não me conhece, meu nome é Dr. Eduardo Miranda, sou médico urologista pela USP, com especialização em medicina sexual em Nova York, nos Estados Unidos, e sou também o criador do desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, peço agora mesmo, clique no botão se inscreva, ative as notificações para ficar por dentro de todos os novos conteúdos e deixe seu like. Isso é muito importante para que esse vídeo possa alcançar um número cada vez maior de homens e ajudar os homens a ficarem mais conscientes da sua saúde e melhorarem a sua performance na hora H. Então vamos ao que interessa, ao conteúdo do vídeo, que é essas substâncias que contraem, que diminuem o tamanho do seu amigão. Então lembrando, gente, o nosso amigão, nosso pênis, cerca de 60% dele é composto por fibras musculares e elásticas. Então, o tamanho do nosso amigão depende basicamente da capacidade dele relaxar e se expandir. Basicamente, substâncias que geram contração muscular vão tender a diminuir o tamanho dele quando ele está mole e durante a estimulação sexual vão se constituir potencialmente uma barreira para impedir o relaxamento, a expansão e que ele atinja o tamanho máximo da rigidez. Por isso que essas substâncias devem ser evitadas sempre que possível. E a primeira dessas substâncias é a adrenalina. Eu digo constantemente nas redes sociais e aqui no canal do YouTube que a adrenalina é a substância anti-ereção mais potente que existe, porque ela contrai o músculo do seu amigão e na hora H ela é responsável por abrir a válvula que mantém o sangue preso lá dentro e fazer com que você perca a rigidez. Só que a adrenalina, meus amigos, ela é liberada do nosso sangue quando estamos ansiosos, cansados, preocupados. E a gente encontra um número muito grande de homens que têm ansiedade generalizada, que estão sempre muito preocupados, muito nervosos. Ou de uma forma, digamos, temporária, porque tem um problema pontual na sua vida, ou de forma contínua, porque eles são realmente ansiosos. E isso gera altas concentrações de adrenalina no seu sangue. Lá no seu pênis, isso vai gerar uma contração contínua. Então, são homens que no estado flácido veem muitas vezes o seu amigo muito encolhido, muitas vezes muito fino também e, eventualmente, até com a cabeça mais esbranquiçada. Eles até, às vezes, acham que isso está relacionado a uma piora da circulação sanguínea. E isso é um motivo comum de me procurarem no meu consultório. Mas o que eu digo é, muitas vezes não é problema algum de circulação, é só um problema de adrenalina constante que gera essa contração. E aí, antes de você preocupar e procurar problemas vasculares, que são bem mais difíceis de se estabelecer, é importante você rever o seu grau de adrenalina na sua rotina. Se você é um cara muito estressado, se você está dormindo mal, se você sempre está muito tenso, isso vai se traduzir em um amigão mais contraído e um amigão menor. Segunda substância que também pode diminuir seu amigão são medicamentos derivados da anfetamina. Então veja, a anfetamina ela tem até uma ação muito similar à adrenalina. Ela, de certa forma, é utilizada em tratamentos para transtornos de déficit de atenção, como TDAH no caso, como a Ritalina, o Venvance, por exemplo, são medicamentos que te deixam mais focados e mais atentos. Só que por ter uma ação anfetamínica adrenalínica, digamos assim, ela vai gerar uma contração do seu amigão. E muitos homens que fazem uso dessas medicações sentem que o seu amigo fica mais contraído. Só gostaria de dizer, é claro, que esses medicamentos não geram uma perda persistente de comprimento. O que eles geram é apenas uma contração. Então, é claro que esses medicamentos fazem muito bem a muitos homens, melhoram na concentração, no foco e no controle dos sintomas. Porém, isso é uma coisa temporária que deve tentar ser contornada. Muitos homens fazem uso desse medicamento sem doença, sem indicação médica, apenas para estudar, para melhorar o foco. Então, eu sugiro que você repense, discuta com o seu médico a real necessidade desses tratamentos para evitar esse tipo de efeito colateral. Terceira substância, que também pode encolher seu amigão e que é muito, muito consumida hoje em dia, é a cafeína, meus amigos, exatamente. Também um estimulante do sistema nervoso, muito utilizado como pré-treino, seja em cápsulas, seja no próprio café. O consumo excessivo, geralmente acima de 200 miligramas ao dia, pode gerar também essa sensação de contração peniana, que gera uma diminuição quando ele está flácido. Então eu vejo muitos homens
que tomam pré-treino em altas doses e treinam, eles percebem que no pós-treino o amigão fica gelado, fica contraído. Eles muitas vezes não sabem, acham que é problema de circulação, mas quando você faz esse ajuste, você obviamente consegue identificar a cafeína. Então é claro que a cafeína ela tem, né, uma série de efeitos benéficos e é utilizado pela população, pelos homens, há décadas, há séculos, digamos assim. Mas cuidado com os excessos, meus amigos. O recomendado em termos de café, 200 mg é fácil você ver nas cápsulas de pré-treino, mas no café geralmente são 3, no máximo 3 xícaras médias a pequenas a médias ao dia para você não extrapolar a quantidade de substância que pode gerar esse encurtamento, esse encolhimento temporário do seu pênis. E a quarta e última substância, gente, é o álcool, tá? O álcool, nosso queridinho quebra-gelo aí da atividade sexual, mas o álcool em altas doses, ele também tem um efeito de contração. Não só o álcool, como também os subprodutos da ressaca no dia seguinte. Os aldeídos são substâncias que ativam o sistema adrenérgico e é por isso que você muitas vezes se sente tão mal e também pode gerar uma contração excessiva do seu pênis. É claro que o consumo ainda mais intenso e por ainda mais tempo vai muitas vezes gerar problemas no fígado, que aí vai piorar ainda mais porque vai trazer problemas hormonais, vai trazer ainda aumento do estradiol, que é a conversão da sua testosterona em estradiol, e isso aí muitas vezes vai levar a uma contração excessiva, uma perda, e aí é uma perda muitas vezes permanente do músculo do seu pênis. Então, meus amigos, são 4 substâncias que vocês devem evitar. Mas algumas ressalvas. Como eu falei, essa perda é uma perda temporária. Uma vez que você suspende ou muda o cenário, o contexto que você se encontra, muitas vezes você recupera, o seu amigão, ele volta a ter a capacidade de relaxamento que ele tinha antes. É claro que se, por exemplo, você está tomando aí o Venvance por indicação médica e você não pode suspender, e essa contração excessiva está te incomodando, existem maneiras de você tentar contornar parte desses efeitos. Uma das maneiras é através de bomba a vácuo. Também já gravei aqui alguns vídeos aqui nesse canal, vai lá e confere o nosso cenário de vídeos, que são aparelhos que têm uma câmera de pressão negativa, que quando você aplica no pênis, ele vai gerar uma sucção, o seu pênis ele vai ser preenchido por sangue oxigenado e isso favorece o relaxamento do músculo e favorece com que ele fique num estado menos contraído, mais próximo do tamanho original dele. Uma outra estratégia, que é uma das indicações meio secundárias do uso de medicamentos, é a tadalafila. Tadalafila, que é utilizado tanto para tratamento de disfunção erétil, pode também ser indicado para contrabalancear esse excesso de contração que se tem com esses medicamentos, esse excesso de medicação que incomoda homens adrenalizados a vestirem uma sunga, a terem autoconfiança, para se despir, muitas vezes num quartel ou num ambiente esportivo. Então, a tadalafila tem esse efeito de deixar mais relaxado, tentar contrabalancear um pouco dessa substância. Mas é claro que o mais interessante é que você use o bom senso, use através de uma avaliação médica, o seu relacionamento com o seu médico para ver um ponto ideal ali para você ter o melhor dos dois cenários, para você não se prejudicar e também não ficar dependente dessas medicações para contornar problemas que são reversíveis. E aí, melhor do que você ter que tomar tadalafila para contornar cenário de disfunção erétil, é você conseguir fazer isso de forma natural. Por isso eu queria aproveitar esse momento aqui para te convidar a conhecer o meu desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias, que é a minha metodologia online 100% natural para que você consiga melhorar o fluxo de sangue para o seu amigão, para o seu pênis e consiga deixar ele mais relaxado de forma contínua. Se você quiser ter mais informações sobre a próxima turma, clique no link que está fixado aqui no primeiro comentário e fique por dentro, porque eu já estou te esperando lá, hein? Meu grande abraço e até o próximo vídeo.